Paz ao coração de todos. Esse é o Meditações Diárias, com o pastor Euler Oliveira, pastor e psicólogo da Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para refletir em si mesmo a partir de Deus. Essa semana trabalhamos em uma mini maratona no tema perdão. E hoje a temática é a permissividade de Deus como caminho do perdão. E a base é o texto de Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 19, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. O importante nessa reflexão é entendermos na atitude de Deus o ensinamento para nós sobre a ação perdoadora como processo em que às vezes se faz necessário deixar o outro ir, viver suas próprias escolhas e decisões para que aprenda com o processo. O texto trata de uma parábola bem conhecida em nosso meio, o filho pródigo, e mostra atitudes do pai que representa Deus em permitir que seu filho, ainda novo, cumpra o que deseja seu coração. No caso, o rapaz pede a seu pai a parte de sua herança, o que lhe é permitido. Nesse caso, é-lhe concebido ter seu próprio caminho, seguir seus propósitos, guiar-se segundo seus anseios. E é exatamente esse o contexto que promoveria a postura certa para que o ofensor, no caso o filho, viesse a fazer parte do processo de perdão. Ele vai embora, gasta tudo que tem, sem se preocupar com o futuro, em se proteger para caso faltasse. Um dos problemas de se viver em desalinhamento, e é isso que acontece com quem ofende, é que perde a visão de prevenção, vive de forma relapsa, como se nunca mais fosse precisar do outro. O rapaz demonstra claramente isso no seu viver. E aí vem as agruras para as quais não se estava preparado. É importante destacar aqui que na permissividade de Deus, todos os acontecimentos fazem parte do trabalho para que se volte ao processo do perdão. A fome na região promove dificuldades incomensuráveis e o único trabalho que encontra é cuidar de porcos. Quando se permite ao outro experienciar suas próprias decisões à revelia do bem comum, é preciso ter paciência quando o mesmo começa a viver as consequências de suas escolhas. Tendemos a apaziguar, estender a mão antes da hora. Perceba que o pai não correu atrás do mesmo. A postura do ofendido é esperar que as consequências concluam o trabalho de trazer o ofensor de volta ao processo do perdão. O rapaz começa a sentir o resultado de suas escolhas, tenta por si mesmo resolver, mas chegou à conclusão que precisa voltar à dependência do pai. E o mais importante é que está disposto a não ser mais tratado como filho, mas apenas como um trabalhador. Deseja estar ao menos na casa do pai. Perceba como muda a postura. Quantas vezes na ideia de perdoar pelo perdoar em si, não se espera que o ofensor esteja desarreado, desarmado e se volte com humildade. Lembre que a raiz dessa palavra é humus, ou seja, esterco. É um retorno derrubado, sem arrogância. Ele vem com uma proposta, decidido a se prostrar diante do pai, reconhecendo seus erros e percebendo sua indignidade. Ela estava agora no caminho do perdão, com a atitude certa, com a postura ideal. O texto diz que, caindo em si, reconhece a si mesmo no processo, não cobra mais nada, como fizeram no início, não se arroga, mas se prostra e diz: Não sou digno de ser chamado teu filho. Uma vez que pequei contra ti e contra os céus, quero apenas ser um dos empregados.
É com essa postura que ele está coadunado, harmonizado com o perdão do Pai. Não havia a mínima condição do Pai agir de forma diferente. Só agora, e somente agora, é que o perdoador entra no cenário. Não se adianta no processo, espera que o ofensor volte à condição de filho, desejando estar com o Pai. E aí ele age, resgata, restitui, perdoa e restaura. Esta semana, o objetivo foi ampliar a postura do perdão, desvencilhar-nos da ação fragmentada do ato, que faz parte, mas que precisa ser colocado na hora certa, em que ambos, ofensor e ofendido, estão harmonizados na caminhada. Entenderam como precisarão ser daí para frente, que nenhum nem outro poderão ter a mesma postura e atitude que tiveram para uma nova relação. Que se entenda aqui que não estamos atestando que não temos que ir até aquele que temos que perdoar. Aliás, o pai corre para abraçar o seu filho cheio de compaixão antes mesmo dele demonstrar sua nova atitude, o que faz somente depois do abraço carinhoso e amoroso. A prerrogativa aqui é deixar claro o processo, o todo, quando se pretende perdoar. Que Deus os abençoe, paz ao coração de vocês.